Boa tarde, boa noite, boa manhã, independente da hora que você esteja ouvindo esse áudio, né? A gente vai tentar aqui traçar as linhas, né, do que atualmente é uma palavra que está sendo muito utilizada dentro do léxico político, que é necropolítica. Esse termo, né, ele é cunhado, né, forjado pelo filósofo camaronês Achille Mbembe. A gente vai tentar aqui, de certa forma, responder, né, mas afinal, o que é necropolítica? Né? Necropolítica é lançado pela N1 Edições aqui no Brasil em 2018, pelo menos a edição que eu estou aqui. Essa é a terceira edição, no caso, então deve ter saído questões anteriores, né? Vocês escutarem um barulho aí, é o meu gato miando, né? Mas tranquilo, não vai interferir aqui nas questões. Vamos ao texto, né? Então, necropolítica, biopoder, soberania, estado de exceção, política da morte. Bem, nesse texto é um ensaio, né, onde já no início do texto o Achille Mbembe ele vai fazer uma relação entre a soberania e como a soberania tem uma relação intrínseca frente ao poder e a capacidade de ditar quem deve viver e quem deve morrer. Bem, essas questões já foram problematizadas pelo filósofo Michel Foucault. Né? Michel Foucault já tinha, de certa forma, colocado essas questões de que o Estado escolhe quem deixa viver e quem deixa morrer. Né? E dessa forma, o que a gente vai entender é que matar ou deixar viver atualmente tem a ver com os limites da própria soberania. Então, nas próprias palavras do autor, ser soberano é exercer controle sobre a mortalidade e definir a vida como a implantação e manifestação de poder. Página 5, né? Para que não haja plágio, não é porque é um podcast, né, que a gente vai não obedecer algumas técnicas da academia, de certa forma. Então, né, como eu estava falando, o próprio Michel Foucault já estava trabalhando com essa ideia de biopoder, né, que tem a ver com o controle sobre a vida, e atualmente esse termo necropolítica está bastante em voga, então vamos tentar aqui fazer algumas pontualidades, né, sobre o texto. Então, assim, ainda nessa questão sobre uma espécie de escolha de quem poder matar ou deixar viver e ao mesmo tempo expor a morte, temos aí as questões da nossa própria sociedade. Então, dessa forma, temos também uma espécie de guerra, uma guerra que está ocorrendo para alcançar a soberania de acordo com quem exerce esse direito de matar. Então, a política, de acordo com ele, acaba se convertendo ao trabalho da morte, que é o devir sujeito. Então, essa ideia de devir, né, que na filosofia tem a ver com o movimento e tal, ele vai ter agora uma série de implicações filosóficas, como, por exemplo, o estado de exceção, que vem sendo discutido durante um bom tempo na historiografia. A gente tem muito presente quando se está falando sobre regimes totalitários, como o nazismo, né, que vai, de certa forma, destituindo direitos, entre outros. Então, dessa forma, a vida começa a se tornar algo extremamente ligado ao medo, né? A soberania vai produzindo normas para a formação de um corpo, esse corpo a gente está chamando aqui de sociedade, e nesse plano, né, nesse paradigma, o que acontece é que a política
vai se tornando uma outra manifestação do que ela era para ser. Enquanto a política, na sua questão etimológica, está ligado a uma espécie de relação com a vida, agora ela vai se tornando uma política que vai levando, na verdade, para a morte. Então, assim, lembrando que esses apontamentos são bem condensados, tendo em vista que isso é um podcast, né? O legal é você ler o livro mesmo. Né? Eu estou fazendo isso, enquanto eu estou lendo o texto, eu não fiz um texto específico, eu estou lendo o livro e falando a partir, até porque eu já conheço o texto de alguns outros momentos, né? Mas então a gente pensa aqui nessa questão da soberania, né? O foco do texto tem geralmente esse desdobramento, e esse desdobramento ele vai pegar, por exemplo, aqui o Hegel, né? Que na página 11 vai colocar assim: pertinente a um projeto como esse é a discussão de Hegel sobre a relação entre a morte e o devir sujeito. Porque o que acontece? Ainda lendo a página 11, a concepção da morte para Hegel está centrada em um conceito bipartido de uma negatividade. Eu estou errando aqui, mas eu gravo de uma vez e não para e tal. Então, o primeiro ser humano nega a natureza, né, as coisas exteriores estão ocorrendo, e em segundo lugar, ele a transforma, né, ou seja, esse elemento. Então, esse movimento, ele tem, como é que a gente pode falar? Questão de você transformar aquele elemento que era negado, né, por meio do seu trabalho. Então você vai modificar as relações que se fazem no mundo. Então isso tem a ver lá com o sistema hegeliano. Então você vai se tornar um sujeito separando as coisas que existem, por exemplo, na órbita da animalidade, daquilo que tem desse indivíduo. Então o trabalho do sujeito vai de certa forma levar o trabalho da morte. Para sustentar esse trabalho da morte, o Hegel vai definir a vida do espírito. E a vida do espírito é aquela vida que tem o medo da morte e se poupa da destruição, mas aquela que pressupõe a morte é em que vive com isso. Então esse espírito busca, de certa forma, fazer esses desdobramentos. Lembrando que ainda estou aqui na página 12. Então a política é, portanto, a morte que vive uma vida humana. Aí, nesse contexto, né, começam essas questões de tipo assim, o que então ocorre com a vida? Né? Como é que isso se torna uma espécie de absurdo? A gente vai ficar agora com o medo de viver, e dessa relação vai surgir então o biopoder, e na relação de biopoder se faz necessário agora você, né, o biopoder que é o conceito do Foucault, né, mas assim, você tem que criar uma relação de inimizade. Nessa relação de inimizade, para poder servir como base para o direito de matar, né, que é o poder estatal, você precisa criar um inimigo ficcional. Então começa a surgir uma série de inimigos com o Estado, para poder, de certa forma, essa inimizade ficcional, ela vai produzir formas, leis, entre outras, de exceção, para poder mirar e acabar com esse inimigo ficcional. Ou, nas próprias palavras do texto, né, a questão é: qual é, nesses sistemas, a relação entre política e morte, que só pode funcionar em um estado de emergência? Né? Na verdade, é uma pergunta. Na formulação de Foucault, o biopoder parece funcionar mediante a divisão entre as pessoas que devem viver e as que devem morrer. Então aqui a gente tem uma relação
porque eu estou na página 17, e aqui começa a questão da relação de vivos e mortos, e como a gente vai criando também, partir do racismo, né, que o racismo é um lugar que opera dentro de uma justificativa também do biopoder, e começa também os pensamentos de classe e tal. Então vai existir vários inimigos ficcionais que vão ocorrendo, e Mbembe ele resolve também convidar para essa reflexão, né, a Hannah Arendt. Ele vai colocar assim: localiza suas raízes na experiência demolidora da alteridade e sugere que a política da raça, em última análise, está relacionada com a política da morte. Né? Então, a gente está falando de racismo e uma negação da alteridade, ou seja, de enxergar o outro dentro do que ele é, né? O conceito desse filosófico que as pessoas traduzem às vezes no cotidiano como empatia, mas na alteridade no campo da filosofia tem uma densidade de autores e tal. Então, dessa forma, o biopoder é esse velho direito soberano de matar, né? Você retira a vida das pessoas, né? Escolhendo quem deve viver e quem deve morrer, e isso é um mecanismo de manutenção dos estados modernos, né? Então, assim, eu não estou falando nada demais, né? Eu estou fazendo aqui uma leitura do próprio texto, né? E tentando a gente aqui falar, pô, mas afinal, o que é necropolítica, né? Vou até dar uma sintetizada e tal, embora eu acho que vocês devam ler também esse texto. Eu tô fazendo aqui meio de provocação, né? Eu falei, abri o texto, dei uma lida, vou fazer um podcast aqui sobre ele. Então, desculpa aí até algumas congruências, né? Depois vocês forem ler com mais atenção. Então, segundo o Foucault, o Estado nazista foi o mais complexo exemplo desse direito de matar, né? Você acaba ali destruindo uma série de pessoas, né? A partir dessa ideia dessa junção entre racismo, homicídio, suicídio, e aí você cria as bases para o nazismo, né? Uma política mesmo da morte. E dentro disso começa a surgir um método de mecanismo também para matar em massa, e essas relações começam a se tornar mais densas. Então a gente vai vendo como que vai se tornando uma fábrica de matar pessoas, mecanismos mesmo de retirada da vida. Então bem, novamente, para a gente poder continuar falando sobre necropolítica, o Mbembe faz essa junção, né, bem sintetizada, digamos. Ele consegue encaixar todos os teóricos dentro daquilo que ele está tecendo enquanto conhecimento. Então ele vai começar também a fazer a relação entre vida e morte, política, a partir até dos sistemas do apartheid, né, que tem ali uma formação de um terror, e esse terror vai de certa forma trazendo esse medo, essa destituição política, esse modo de viver no mundo que a gente está chamando aqui de necropolítica. Eu botei o nome, afinal, que é necropolítica mesmo para chamar, mas a ideia é que a gente possa ler, problematizar texto, e não tipo responder assim também tão provisoriamente. Deixa eu ver aqui. Então, a tecnologia ela vai se convertendo numa máquina de guerra. Então a gente está vivendo aí de acordo com as guerras, né, na época da globalização. Tem uma questão também de forçar a submissão de outros países, né? E dentro dessa maquinaria
você vai vendo toda uma questão de estados utilizando força sobre outros estados, e essa própria máquina, né, de guerra, que na verdade a gente pode fazer aqui uma relação, conceito esse lá que é do Deleuze e do Guattari, né? O Mbembe pega vários outros filósofos e convidam a participar disso, né? Então as máquinas de guerra funcionam por empréstimos aos exércitos regulares, enquanto incorporam novos elementos bem adaptados ao princípio de desterritorização. Começa ali uma máquina que, de certa forma, opera para capturar e também bancar uma série de problemas. Então essas máquinas de guerra, como na página 55, elas surgiram na África durante o último quarto do século XX em relação direta com a erosão da capacidade do Estado pós-colonial de gerar, digamos ali, receita. Então começa a surgir esses grupos de acordo com esses enclaves. Nos anos 80 começa também uma relação brutal de desvalorização monetária, né? E isso acaba convergendo também na existência. E aí eu chego numa parte onde o texto vai tentar vai citar outros elementos, que como é que esse poder de destruição ele afeta o próprio corpo, e além disso ele afeta continuamente o ser, né? Como está lá na página 68. Como é que ele atua durante o ser? De acordo com o próprio texto, o ser é pensado como instinto fora de nós. Bem, o barulho que vocês escutaram não é sonoplastia, foi a porta aqui que o vento bateu. Não está dando as coisas muito certas aqui, mas se faz necessário a gente continuar. Então, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que existem corpos que vão começar a ser corpos biológicos, ou seja, eles vão ser retirados da sua humanidade. E quando você tira a humanidade de um corpo, todas as axiologias, os valores que formam um indivíduo, ele é somente um corpo, e esse corpo pode ser alvejado a qualquer momento. Então a morte, de acordo com o próprio Mbembe, atinge aqui o caráter de transgressão. Ao contrário da crucificação, não tem nenhuma dimensão expiatória. Não se relaciona com os paradigmas hegelianos de prestígio e reconhecimento. Então, o que nós temos no momento atual é uma política que, de certa forma, está mais preocupado em estabelecer inimigos ficcionais, levando também a retirada ontológica dessas pessoas, ou seja, eu tiro a dimensão humana do que elas são, e a morte vai estar presente em todos os espaços. E então, quando a gente tiver, vou ler aqui só a conclusão, que é bem rápida, que é assim, conclusão. Nesse ensaio, o Mbembe está propondo que as formas contemporâneas de subjugar a vida ao poder da morte, isso sim já é necropolítica, elas reconfiguram profundamente as relações de resistir, sacrifício e terror, e daí ele vai tentar mostrar que o conceito Foucaultiano de biopoder, ele já não dá conta de poder explicar as relações que ocorrem no campo atual. Então ele vai propor esse conceito de necropoder ou de necropolítica que está forjando os mundos atuais, criando, na verdade, máximas, como ele utiliza aqui, mundos de morte. Então, a gente leu aqui, algumas coisas já estavam aqui e tal, só que qual era o objetivo? Tentar discutir
né, afinal o que é necropolítica em alguns minutos, né, então estou aqui chegando a praticamente 20 minutos, e falar que o Schellenberg é considerado um dos caras mais importantes da atualidade, leitor do Fanon, Foucault, tem uma erudição, né, ele é nascido em Camarões, e tá aí vários textos dele, né, autor do Crítica da Razão Negra. Esse livro aqui, o Necropolítica, também fez bastante, né, tá tendo bastante procura e tal. Então,